Fala jovens, tudo bom com vocês? Eu sou Felipe Franklin, vocês estão no Arquibancada Coral e atenção, você está entrando em terra tricolor. E o pós-jogo de hoje é animadíssimo após uma grande vitória do Santa Cruz sobre o América de Natal. O Santa Cruz venceu por 2-1. A gente sabe que nem tudo foi perfeito, mas é muito importante vencer. Um duelo aí que eu falava que era antecipado de mata-mata. Possivelmente essas duas equipes vão estar na fase final da Série D. E o Santa Cruz teve altos, teve baixos, oscilou bastante durante a partida. Porém, conseguiu o objetivo, conseguiu os 3 pontos, venceu a partida e agora é líder isolado. Então vamos lá, começando pela torcida. Sexta-feira à noite, 20 horas, o pessoal fez aquela forcinha pós-trabalho, foi pro Arruda, empurrou o time durante os 90 minutos. É óbvio, no segundo tempo ficou um pouco mais apreensiva, mas pô, não tenho o que falar da torcida, fez aquela festa bonita, entendeu a dificuldade que seria o jogo, entendeu que o Santa Cruz ia precisar da força das arquibancadas e deu tudo certo. Festa muito bonita, então elogiar a torcida. Inclusive, não só a torcida que foi ao estádio conseguiu ver o jogo hoje, né? Graças a Deus, o Santa Cruz conseguiu uma liberação de última hora para transmitir o jogo. Então o jogo foi transmitido pela TV Coral. Inclusive, postei um vídeo aqui dizendo que não ia ter transmissão, porque até mais ou menos uma hora antes do jogo não iria mesmo. Corri lá para privar o vídeo, eu tava indo já pro estádio, privei o vídeo para não passar desinformação, mas infelizmente a CBF deixa a gente nessa saia justa, né? A gente informa o que tá lá no documento que a CBF envia e de uma hora para outra muda. Então, mais uma das bizarrices da CBF, mas vida que segue. Vamos falar do jogo. Sabendo que foram 2 tempos distintos, eu acho que a gente dá para separar bastante o conceito do que aconteceu no primeiro e no segundo tempo. O início do primeiro tempo foi como se esperava, um jogo disputado, um jogo brigado, o América dando a bola ao Santa Cruz e apostando nos contra-ataques, matando o tempo sempre que possível, com a conivência do árbitro. E o Santa Cruz tentando criar, tentando fazer aquele abafo inicial, tentando pressionar. Mas como eu já tinha antecipado no pré-jogo, jogo difícil, o Santa Cruz não ia conseguir nada de graça, o América tentou dificultar, fechou os espaços, respeitou de fato o Santa Cruz e o jogo foi se desenrolando nesse cenário. O América abaixava as linhas, deixava a bola com o Santa, apostava no erro para tentar os contra-ataques e o Santa Cruz pressionava mais. E tentava, né? Tentava ali com os meias, tentava com os pontas, criar jogadas para chegar no primeiro gol. O engraçado nessa postura do América que dá a bola pro Santa Cruz é que quando ele recuperava a bola, parece que a intenção do América era conseguir escanteios, conseguir faltas laterais. Eles tentavam mais isso do que partir pro gol de fato. Obviamente eles têm uma força absurda em Souza, né, que aconteceu no primeiro tempo por diversas vezes. Aí Souza tentou cruzamento no escanteio, cruzamento em faltas laterais e levou sempre perigo à defesa do Santa Cruz, que até certo ponto nessas bolas paradas esteve bem treinado e bem postado. O Santa Cruz tem um momento que destrava o jogo, que é o primeiro gol do Thiago Galhardo, tá? O Santa Cruz tinha tentado muito com o Thiaguinho, tinha tentado muito com o Giovani, os meias, mas o lance que destrava o jogo é o gol de Galhardo. Em uma dessas faltas que Souza bateu, em um raro lance de contra-ataque, o Santa Cruz conseguiu esticar uma bola para Giovani, que conduziu bem ali pelo lado esquerdo, foi pro drible, foi para jogada individual. Ele tinha a opção de William Júnior entrando na diagonal e Galhardo lá no segundo pau, mas se Thiaguinho, a gente pode falar que ele tem falta de confiança, Giovani ele tem excesso de confiança. Ele tenta de verdade, erra bastante, mas ele acredita. E foi recompensado por acreditar, né? Cortou a bola ali pra dentro, chutou, que não foi um chute nem tão forte, né? Mas um chute traiçoeiro que quicou na frente do goleiro. O goleiro deu uma farrapada ali e Thiago Galhardo estava muito bem posicionado para fazer 1-0. E como eu falei, esse lance destrava o jogo porque o América sente o gol, a torcida inflama, né, o Arruda. E aí o América não sai, não parte para tentar um empate. O América se retrai um pouco mais e o Santa Cruz começa a ter um domínio maior do jogo. O América assustou algumas vezes em bolas paradas antes do primeiro gol, mas depois do primeiro gol
O Santa Cruz foi senhor do jogo, conseguiu ter tranquilidade para rodar a bola, conseguiu ter tranquilidade para fazer suas jogadas. E indo mais para o final do primeiro tempo, depois de várias tentativas, o Santa Cruz faz uma belíssima jogada coletiva. A bola sai do zagueiro, passa pelo ponta, passa por William Júnior, vai para o volante, volta em Galhardo, que faz uma tabela e dá uma chapada no canto. Lembrou muito Denis Marques nos seus bons tempos. E o Santa Cruz fazia 2-0. E eu estava impressionado com a imposição que o Santa Cruz imprimiu no primeiro tempo. Por mais que o América não tenha feito um excelente primeiro tempo, o Santa Cruz fez a parte dele, se impôs diante da necessidade de vencer o jogo, assustou o América, fez 2 gols e poderia ter feito até mais alguns se os nossos atacantes estivessem em noites inspiradas, né? Principalmente os pontas ali, Thiaguinho e Giovani, tentaram muito, mas erraram demais. Mas enfim, o Santa Cruz, num contexto geral do primeiro tempo, foi seguro, passou poucos sustos e saiu com um senhor 2-0 para o intervalo. Se o jogo terminasse ali, eu poderia dizer que era uma partida perfeita. Mas aí vem o segundo tempo e o cenário mudou completamente. Alguns jogadores que estavam tendo atuações bem razoáveis, de médio para baixo, mas que por esse contexto de domínio do Santa no primeiro tempo, eles tiveram ali a benesse, né, de estar nesse contexto de uma vitória segura. No segundo tempo não voltaram tão bem e com um cenário diferente. O América saiu para o jogo, fez algumas substituições e o Santa Cruz errou demais. Eu seria leviano se eu dissesse aqui que foi só a postura, que o Santa Cruz sentou em cima do resultado, que o Santa Cruz baixou o nível de concentração. Pode ter acontecido em algum momento. Eu acho que o Santa Cruz teve até certo ponto uma postura parecida com o primeiro tempo, só que assim, errou demais. O meio campo começou a errar vários passes, Gabriel Galhardo começou a errar muito, Rodrigues pela esquerda, meu Deus, errou tudo que tentou. Os zagueiros, que no primeiro tempo não comprometeram muito, erraram muito na saída de bola. Acho que tirando Balotelli, que errou alguns passes, Jael, que estava bem no jogo, assim, todo o contexto geral do resto estava mal, voltou mal do intervalo e o Santa Cruz cometeu muitos erros técnicos. E aí, o América vai gostando do jogo, né? Vai tendo a bola, o Santa Cruz vai errando muito, o Santa Cruz não conseguia mais reter a bola, não conseguia fazer girar a bola, fazer o América correr atrás. O América foi gostando do jogo e descobriu a mina de ouro, que é o nosso queridíssimo lateral Rodrigues, né? Começou a forçar o jogo ali e de um lance desses, o atacante foi lançado ali nas costas de Rodrigues, deu um drible desconcertante nele, que ele deu um carrinho completamente sem noção, podia ter só cercado a jogada. O jogador ficou livre, fez um cruzamento ali no meio da área. Eurico não marcou Salatiel da forma que deveria. Salatiel dá uma desviada ali, Souza entra no segundo pau. Dá até um pouco de sorte que Felipe Alves fechou o ângulo ali, mas a bola eu acho que bate no rosto dele e entra no gol. Então o América faz 2-1 e a partir desse momento o Santa é que sente muito o jogo. Como o América sentiu o gol do Santa lá no primeiro tempo, o Santa também sentiu o gol do América no segundo. Diga-se de passagem, foi o primeiro gol que o Santa Cruz sofreu no campeonato. E depois desse gol, o Santa Cruz tentou até reagir, mas continuou esbarrando nos erros, né? Marcelo Cabo fez algumas alterações, tirou Gabriel Galhardo e colocou Pedro Favela. Depois ele tira Thiaguinho, que estava mal no jogo, colocou Yuri Ferraz para fazer a lateral e Israel para fazer a segunda linha. E o time até deu uma melhorada, conseguiu encaixar alguns contra-ataques. Thiaguinho, antes de sair, eu acho que perde uma chance fundamental para fazer o 3-1. Ele recebe uma bola longa e consegue dominar, dribla o zagueiro, fica de frente pro goleiro, mas perdeu o gol, né? Infelizmente, Thiaguinho tem muito dessa, ele prepara muito bem as jogadas. Não foi o caso de hoje, que hoje estava mal, mas assim, às vezes ele prepara a jogada, mas na hora de finalizar peca muito. E Thiaguinho, infelizmente, perdeu esse gol. E aí, meu amigo, chega num ponto em que você tenta, não consegue dar respostas, né? Os erros técnicos sobrepõem a postura, a vontade. Aí o América vai gostando do jogo e vai chegando. O América descobre as fraquezas de Santa Cruz. Por exemplo, o Santa Cruz estava muito falho na bola aérea. Toda a bola aérea na defesa era um Deus nos acuda. Eurico foi muito mal nas bolas aéreas. Foi muito problemático. Então, o América começou a tentar. Eu acho que nem elaborava tantas jogadas, mas quando tinha condições, jogava a bola na área e já sabia que ia ser um pandemônio. Eurico esteve muito mal hoje na bola aérea, ganhou pouquíssimas jogadas. E o América foi ganhando no volume, foi chegando. E por incrível que pareça, nesse contexto aí de o América tá mais com a bola, as principais chances do América, além das bolas na área,
foram de contra-ataques. O Santa Cruz armou muito mal seus ataques e ainda deixou espaços na defesa. Ou seja, o América teve 2 ou 3 chances ali claras de fazer o gol de empate, levando contra-ataque, seja em escanteios que o Santa Cruz batia, faltas laterais, que pelo amor de Deus, assim, é uma necessidade absurda que o Santa Cruz tem de um cara que saiba bater bola parada. Eu não aguento mais ver Rodrigues batendo escanteio, William Júnior também batendo escanteio. Pô, eles não conseguem acertar. O Santa Cruz eu acho que teve mais de 5, 6 escanteios no jogo, 7, e os cruzamentos, assim, eram coisas absurdas. Várias faltas laterais. Só hoje eu vi baterem faltas Rodrigues, William Júnior, João Pedro, que entrou posteriormente na vaga de William Júnior, Yuri Ferraz e Jael. Meu amigo, assim, ninguém consegue acertar um cruzamento. É absurdo. Quando você vê Souza do outro lado, batendo escanteio, batendo falta, com uma perfeição incrível, você vê assim que Souza é nota 8 em toda falta que bate. O Santa Cruz não consegue ser nota 6. Assim, as faltas são muito mal batidas. É um desperdício de potencial que o Santa Cruz tem no jogo. Como eu disse, rolou um desequilíbrio. Marcelo Cabo tentou ajustar o time, fez as substituições. Não tinha opção de João Diogo no banco. Depois Marcelo Cabo acabou dizendo que foi escolha técnica. Estranho, né? Porque eu não sei se o Vinícius Ora, menino da base, teria mais condições técnicas do que João Diogo. Mas foi tentando. Israel começou de lateral direito, foi para ponta direita, terminou o jogo de lateral esquerdo. E dentro desse contexto em que você tenta, não consegue executar. Depois dos 35 minutos, Marcelo Cabo assinou ali que, o jogo vai ser 2-1. A gente dificilmente vai conseguir fazer outro gol aqui. E aceitou, fez substituições, focando um pouco mais na parte defensiva, tirou Giovani e colocou Jonatas Paulista. Galhardo mal tocou na bola no segundo tempo, porque realmente não teve condições, houveram muitos erros técnicos, e no final das contas, nessa grande oscilação que o Santa Cruz teve do primeiro tempo, que foi um primeiro tempo nota 9, para um segundo tempo que foi nota 5, eu acho que a vitória foi um grande resultado. A gente poderia ter saído do Arruda decepcionado com um empate. Eu não vou dizer uma derrota. Eu acho que o jogo foi muito parelho para ser uma derrota. O primeiro tempo de Santa Cruz foi muito superior. Mas a gente poderia naturalmente ter saído com empate. Mas o importante é, nesse momento, a gente entender que o Santa Cruz fez um jogo grande na quarta rodada, tudo bem, os times vão evoluir até a fase mata-mata, mas foi uma simulação do que o Santa Cruz vai encontrar lá na frente. E eu acho que foi uma resposta boa, apesar do segundo tempo, apesar de toda a problemática que a gente viu de ter sofrido um abafa ali do América. Eu acho que essa é a fase boa para se descobrir, e ainda mais vencendo. Quando você vence, é uma maravilha, porque você pode trabalhar em cima dos seus erros sem perder pontos. Então o Santa Cruz tem 4 rodadas, tem 3 vitórias e um empate. Um início de Série D assim dos sonhos, porque as últimas Séries D nossas foram sofridas. Eu acho que o trabalho de Marcelo Cabo tem sido muito bom, inclusive nas coletivas, quando ele dá o diagnóstico do jogo, ele não passa pano para os problemas, ele vai e ataca os problemas, ele tem uma leitura de jogo muito boa. Então eu acho que o Santa Cruz está no caminho certo para evoluir ainda mais, e se tudo der certo, lá no final do ano a gente vai estar comemorando o acesso, porque assim, eu acho que de todas as séries D que eu me lembro, que eu me recordo que o Santa Cruz jogou, eu acho que esse é o time que mais tem cara de que vai chegar forte. A gente sabe que como o mata-mata é indigno, a gente sabe como é difícil, a gente sabe que a eliminatória é complicado, mas esse time tem cara de time que vai chegar e que vai brigar, óbvio. Precisa de alguns reforços, precisa no lateral esquerdo, um especialista de bola parada, mas eu acho que para esse jogo, mesmo com todo o sofrimento, o 2-1 foi recompensador para a torcida, e eu acho que a gente tá no caminho certo. Rapidinho, análises individuais. Felipe Alves fez um jogo ok, errou em algumas saídas de bola, mas salvou em 2 oportunidades que o Santa Cruz poderia ter levado o gol, então foi bem. Ali pela direita, Israel e Yuri Ferraz. Israel muito bem no jogo, foi bem na lateral, foi bem jogando de ponta, e quando foi para a lateral esquerda conseguiu ser melhor do que o nosso queridíssimo lateral, inclusive cruzando com a perna ruim. Israel cruzando com a perna ruim é melhor do que o nosso lateral esquerdo cruzando com a perna boa. Yuri Ferraz, mal, entrou desligado no jogo. Uma das grandes chances do América foi culpa dele, então precisa entrar ligado. Não entrou na velocidade que o jogo pedia e vai ter que melhorar. Dupla de zaga,
Matheus Vinícius, eu acho que foi bem, mas não foi no nível que a gente tá acostumado de Matheus Vinícius. Inclusive, meu pai até brincava, ó, renovou, já caiu o nível de atuação. Não é pra alarme, mas eu acho que ele fez um jogo razoável. Eurico sofreu muito, acho que foi a pior partida dele pelo Santa Cruz. Ele tem como principal característica a velocidade, né? Porque o Santa Cruz joga com linhas altas e para ele fazer essa recomposição. Mas hoje perdeu na velocidade mais de uma vez para os atacantes do América e foi um desastre na bola aérea defensiva. Assim, ele basicamente perdeu todas para Salatiel. O América aproveitou a fraqueza do Santa Cruz e quase saiu com empate, muito por conta do jogo fraco de Eurico. Então é um ponto de atenção. Ele pode até ser bom e rápido por baixo, mas ele compromete muito na bola aérea. Rodrigues, eu não vou me repetir aqui. Eu já disse que o Rodrigues não tem condição de jogar no Santa Cruz. Assim, o primeiro gol é 70% culpa dele e ele não entrega nada no ataque. Meu amigo, o Rodrigues bateu 2 escanteios hoje que assim, era pra dar vontade de sair do estádio de tristeza. Então, pra mim, passou a ser prioridade um lateral esquerdo titular. Ali no meio-campo, Wagner Balotelli, muito bem, muito inteligente. Tomou conta do meio-campo no primeiro tempo, baixou no segundo tempo, como todo o time, mas assim, ainda assim foi um destaque positivo. Então, eu acho que junto com Israel e Galhardo foram os melhores do time. Gabriel Galhardo no primeiro tempo foi bem, no segundo caiu muito, errou bastante. No primeiro tempo ele já tinha cometido alguns erros, mas foi mascarado um pouco ali pela atuação boa do time. Mas no segundo, de fato, não rendeu. Tanto que foi substituído por Pedro Favela, que fez um jogo também muito mais ou menos. Os erros dos outros companheiros não ajudaram muito, né? Ele até esticou umas bolas, tentou ali no ataque, mas infelizmente não teve continuidade. Jonatas Paulista entrou lá no finalzinho do jogo para segurar, foi ok, eu acho que não comprometeu e desarmou uns 2 ataques do América. O William Júnior, ok, ele se movimenta muito, sabe? A movimentação dele é sempre muito inteligente, deu assistência pro segundo gol de Galhardo. Não fez um jogo exuberante, mas foi bem. João Pedro errou tudo que tentou, com exceção de um desarme ali no final do jogo, que nem é a principal característica dele. Cara, errou muito, muito, muito. Bateu falta mal, pegou bola sozinho e deu passe errado, cruzou mal. O desempenho dele caiu muito. Então, pra mim, foi muito mal. Giovani, já falei aqui, pra mim foi bem porque ele tem um excesso de confiança, né? Algumas jogadas ele poderia tomar decisões melhores. Normalmente eu acho que ele é bem fominha, ele sempre faz as jogadas mais pra ele do que pros companheiros, mas tá dando certo, né? A jogada do primeiro gol, ele fez pra ele e acabou saindo o gol do Galhardo. Então, tomara que ele continue sendo fominha e resultando em gols pro Santa Cruz. Thiaguinho, ele não foi bem, tá? Ele errou muito, né? Teve muito erro de execução. Ele teve uma chance grandíssima de fazer o gol depois do 2-1, era o 3-1 para dar tranquilidade no segundo tempo, e errou bastante na tomada de decisão. Muito colaborativo, não deixou de correr, acompanhou as jogadas, mas continua errando muito. Então acho que Thiaguinho precisa recuperar a confiança, tá em adaptação também, jogava muito pela esquerda e tá jogando agora pela direita. Não vou crucificar não, mas precisa melhorar. Eu acho que ele pode entregar mais, ele já entregou jogando no Santa Cruz. Vinícius Ora, um menino da base, entrou ali meio nervoso, não tem como fazer avaliação. E Thiago Galhardo, nosso queridíssimo camisa 9, eu falava no pré-jogo que jogador grande, jogador de investimento, ele aparece no jogo grande. É para esse tipo de jogo que ele foi contratado. E hoje ele fez, sem dúvida, a melhor partida dele no Santa Cruz. Pelo resultado, né? A gente sabe que no segundo tempo ele não tocou muito na bola, mas marcou, se doou. Não foi aquele jogador que muito torcedor fala que ele é preguiçoso. Hoje não, hoje correu o campo todo, marcou e mostrou qualidade, né? Fez 2 gols, no primeiro tava muito esperto ali no rebote do goleiro. No segundo é pura qualidade, é aquela tabela que ele faz, é a apresentação, é o chute no canto. Então, partidaça de Thiago Galhardo. Se for para escolher um melhor em campo, vai para ele por conta dos 2 gols. Mas eu queria destacar também Israel e Balotelli, que foram primordiais para essa grande vitória.
Marcelo Cabo, que voltou com a sua formação aí mais ofensiva, formação titular, que eu acho que deve ser o time base para os próximos jogos. Foi bem hoje nas substituições, ele tentou com o que ele tinha no banco. Eu acho que se o time tivesse feito dois tempos mais equilibrados, ou na verdade se o segundo tempo tem sido tão equilibrado quanto o primeiro, ele estaria com uma avaliação bem melhor. Mas assim, foi na média e eu acho que no Arruda a gente tem que fazer o que foi feito hoje. Colocar o time com mais opções ofensivas, se impor, cuidar um pouco mais na bola, mas eu acho que ele precisa tratar de situações adversas, né? Como eu disse, foi o primeiro gol que o Santa Cruz levou na temporada, mas na situação adversa ele está sendo um pouco pressionado. Eu acho que o Santa Cruz não respondeu bem, principalmente quando tinha a bola e se livrava muito rápido da bola. Eu acho que isso tem que ser trabalhado no dia a dia, mas a tendência é que evolua. E eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam dessa vitória? O que é que vocês acharam desse vídeo, da análise? Por favor, comentem aqui o que vocês acharam. Deixa o like aí no vídeo, compartilha para fortalecer nosso trabalho. Estamos chegando aí em 2.000 inscritos. Não sei se quando eu compartilhei esse vídeo a gente já chegou, faltavam 20 ou 30 pessoas ali. Então, dá essa força, compartilha, pede pra galera se inscrever. A gente tá retomando à medida que consegue a frequência dos vídeos e o apoio de vocês é fundamental. Inclusive, um grande abraço para quem me encontrou lá no Arruda, disse, vejo os vídeos, tô gostando, massa. Então eu acho isso muito massa e isso acaba virando combustível para que a gente produza cada vez mais e mais. Tamo junto, vamos embora comemorar mais uma vitória aí do Santa Cruz, a liderança do grupo. É o famoso segue o vice-líder porque o líder disparou. Tamo junto, galera, aquele abraço, valeu!